aí já fez um cartoon cake. Olha que ideia linda para só decorar tanto a sua noite de Natal quanto para colocar no seu cardápio. Vocês vão ver que não é tão complicado assim. Pode até parecer, mas não é. Aqui agora nós vamos, como a gente faz com o panetone, como a gente divide, como a gente rega, como a gente recheia. É isso que nós vamos fazer agora na parte da manhã. A gente pode fazer ou panetone, se você quiser fazer, ou você pode comprar um panetone que você acha que tenha qualidade, ou numa padaria que você goste, que você saiba que é gostoso. Por quê? São duas visões, né? Depende muito da quantidade que você quer fazer, né, da sua produção, porque depois de fazer o panetone, você tem que decorá-lo. Então, se você pular a etapa de ter que fazer, já que a gente tem tão bons panetones no mercado, em vez de fazê-lo, você já pegá-lo pronto, né, e partir para o seu bolo, ou se você quiser produzir, depende muito de como está seu empreendimento, a sua empresa, né? Se você tem aí muitas encomendas, eu realmente recomendo que você compre um panetone, porque você vai agilizar muito a sua produção. Então aí eu acho que depende de cada um, né? Se você já faz o seu panetone, já tem essa experiência de fazer um panetone muito bom, muito gostoso, tudo bem, você pode partir daí, você vai ter que realmente agregar um valor aí no seu produto, né? Por conta desse tempo aí que você vai gastar para ter que fazer o panetone. Se você comprar no pronto, aí isso já agiliza um pouco a sua produção. Depende muito do foco, né, que você tem na sua empresa. Então vamos lá começar por um panetone pronto. Aqui a gente não vai fazer, a gente vai escolher um panetone de boa qualidade e partir dele, tá bom? Esse panetone que eu comprei é um panetone, é da Seven Boy, gente. Eu gostei muito, achei ele muito gostoso. Mas tem aí o balduco, né? Eu aqui não consegui achar para comprar, mas ele também é um panetone muito bom, que parece, tá? Mas vocês podem usar aí o que vocês mais gostarem, tiverem costume, ou padarias, né? Aqui em Belo Horizonte tem um supermercado que faz um muito gostoso. Então vamos lá, vai dar a experiência de cada um no seu local. Então a gente vai abrir. Ó. E vamos retirar essa parte aqui, ó. Aí lá você procura. Esses aqui que vem na caixa não tem muito jeito de saber, né? Mas o ideal é que você procure uma redondinha. Esse aqui tem um fundinho que a gente vai ter que resolver. Vamos lá. Então, tô partindo então, gente, de um panetone pronto, tá bom? Aqui minha mesa já tá toda esterilizada com álcool. Pronto, ó. Aí aqui, ó, tem um fundinho. Vamos tentar melhorá-lo aqui, ó, pra ele ficar um pouquinho mais redondinho. Isso a gente acerta na hora que a gente for fazer aí a pré-cobertura. Eu dividi em 3 a altura, 12 de altura. Então, a altura vai ser 4. Eu peguei aqui meu divisor para ficar com todas as camadas iguais e aumentei aqui, ó, para a altura que desce 4 centímetros, para ficar tudo igual. Ou seja, 4 centímetros vai ser com esse topo aqui, tá? Então eu olho aqui, ó, coloquei no último e aqui também no último. Tomo cuidado para os dois lados ficarem iguais. E aqui agora eu vou cortar com o nivelador, porque o nivelador me dá aqui, ó, certinho cada uma das camadas, que realmente vai ficar muito mais bonito, muito mais harmônico na hora que você partir a fatia. Ele é muito bom para bolo, mas para algumas massas de bolo ele é mais dificinho, mas ele é muito bom que a gente use de qualquer maneira. Então, como ele é um panetone, ela é mais justinha, mais difícil de entrar. Então eu sempre começo com uma faquinha de serra, porque ela me ajuda, ó. Eu já marquei, eu tenho aqui marcado, ó, marquei, porque eu pressionei e aqui, ó, eu dou uma ajudazinha para ele começar. E aí, como eu sempre falo, ó, eu vou contornando para um lado, para o outro. Se outro lugar eu achar, porque também tem gotas de chocolate, isso dificulta, né, gente?
Algum lugar que eu achar que tá mais difícil, eu venho de novo com a faquinha, ó. Mas é importante que a gente use para que fique bem retinho. Tá vendo, ó? Tá? Eu já marquei mais ou menos aonde é. Eu venho, ele tá super, super macinho. E ó, aqui ó, praticamente eu já vou encontrar aqui o meiozinho dele. Tem gotas de chocolate, então realmente fica um pouquinho mais difícil. Mas é com paciência, gente. Ó, retiro. Eu sei que no meio tem um pedacinho, que é lógico que a faca vai me direcionar aqui, ó, certinho. Tá? É por conta do chocolate, né, gente? Fica mais difícil mesmo. Ó. Prontinho. Soltou. Ó. Então eu tenho aqui a primeira camada. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda camada, tá? Vou fazer, né, toda a volta para marcar. Eu iniciar com a faca para ela me ajudar, ó. Aqui. Aí nós vamos fazer a trufa. O recheio vai ser um recheio de trufa meio amarga e um outro recheio de trufa tradicional. Prontinho, ó. Já esse saiu inteiro. Ó, 3 camadas do mesmo tamanho. E aqui agora a gente vai fazer para vocês uma trufa. Esse chocolate que eu tô usando aqui é um chocolate meio amargo que já vem em gotas. É o chocolate da Cical. É um chocolate que já vem em gotas, então facilita muito pra gente fazer o derretimento do chocolate. Eu vou ensinar um método tradicional, né? Um método que a gente vai ao micro-ondas, derrete e depois aí sim mistura os outros ingredientes. Vou levar o chocolate ao micro-ondas por 1 minuto. Aí eu vou acrescentar o creme de leite. Esse creme de leite eu já dei uma aquecidazinha nele, tá? Ele já tá levemente aquecido. Por quê? Porque o impacto na hora que ele entra no chocolate também é menor, tá? Então eu tô derretendo ali o chocolate por 1 minuto no micro-ondas, né? Como eu disse, existem outras maneiras de fazer, mas eu tô fazendo aqui do método tradicional, tá? Aí assim que ele derreter, eu vou acrescentar o creme de leite, eu dei uma aquecida, e em seguida o conhaque. Aqui a minha opção da bebida é o conhaque, tá? Depois de 1 minuto, ó, tá vendo? Que ele tá começando a derreter. Então, a gente dá uma mexidinha e volta ao micro-ondas. Ó, então, aqui, mais 1 minuto. O chocolate tem disso, né, gente? Olha, a gente vai tentar agora, ó, com o próprio calor, derreter o restinho, né? A gente não pode levar o chocolate a mais do que 50 graus. Prontinho, gente, ó. Tudo derretidíssimo, ótimo. Agora a gente entra aqui com o creme de leite. Vou misturar. Essa é a trufa meio amargo que a gente faz parte do nosso recheio. Um dos recheios é de trufa meio amargo, o outro é de trufa ao leite, tá? O jeito de fazer é exatamente o mesmo, então eu vou fazer somente essa, tá? Imagina essa delícia. Pra você colocar aí no seu cardápio, né, gente? Um Natal todo especial. Olha que lindeza. Prontinha. Aqui eu tenho a trufa pronta. Agora, a gente pode também saborizar a trufa, combinar com outros ingredientes, né? Por exemplo, essa aqui amarga vai muito bem com laranja, com amaretto. Aí é o gosto de cada uma. A maneira de fazer a outra trufa é igual, idêntica. O ideal é que a gente faça com antecedência, tá, gente? Então, a gente preparou a ganache aqui
para ela ter o tempo de descanso. A outra ganache que a gente recheia, para ela dar aí um tempo de descanso que ela precisa, que ela necessita. Essa aqui, gente, é a ganache de cobertura. A gente vai rechear com 2 tipos de trufa e a gente tem isso aqui, ganache, que a gente vai fazer a pré-cobertura para receber a pasta americana. Para que esse, né, chocotone aqui todo irregular fique bonitinho assim, dessa maneira, porque o que tá aqui dentro é exatamente o mesmo chocotone que tá ali. Vai ficar bem bonitinho. Então, é a ganache que vai fazer essa parte, que é essa aqui. Já tá pronta, que é só misturar chocolate com creme de leite. Então, não tem também necessidade de eu fazer aqui agora para vocês. Agora, vamos lá. Vamos rechear o nosso chocotone. A gente vai usar uma calda, que é uma calda base de açúcar com um pouquinho de licor. O licor que eu vou usar é esse licor aqui, que eu acho que super combina tanto com chocotone quanto com Natal, enfim. Pode ser esse, pode ser a marula, tá? Fica realmente bem gostoso pra gente acrescentar nessa calda, que é uma calda base de açúcar. Eu rechear um bolo, um chocotone, o que for, de 13 centímetros, eu tenho 66 gramas de calda em cada parte, tá? Vai ficar bem gostosinho mesmo, bem molhadinho. Então, para ter 66 gramas de calda, eu tenho aqui 198 de calda ao todo. Mas como nessa calda eu vou acrescentar 56 gramas deste licor, eu diminuí a quantidade de calda para 142 gramas, que somando com 56 vai me dar lá os 198, tá bom? Colocar 142, que eu acho que já... Não medi não, ó. Então, eu vou tirar um pouquinho, que tem que ser 142, isso. 142 e aqui vou chegar aos 198 com esse licor, tá? R$194, um pinguinho de nada. 197, não vou arriscar 1 grama aqui não. Aí eu vou simplesmente misturar e voltar para a bisnaga, porque eu vou rechear colocando 66 gramas em cada uma das nossas camadas, tá? Tudo. Então, vou colocar aqui na minha bisnaga a calda. Coloco essa tampa. Essa tampa é muito boa, gente, porque ela tem esse lugarzinho de colocar isso aqui, ó, que ajuda muito a gente. Então, calda pronta, vamos lá começar a rechear o bolo. Aqui eu tenho uma forma de 13 centímetros, onde eu vou colocar o fundo do chocotone. Ó, primeira camada é o fundo do chocotone. Eu tenho aqui 66 gramas de calda para cada camada. Então, vamos lá. Já zerei, já dei uma tara e, ó, vou colocar por toda a camada. Eu começo mais corajosa, assim, porque eu sei que são 66, então até a metade, mais ou menos, ó. Agora eu já tô no 53, então agora eu já vou catar os lugarzinhos que eu não coloquei, até chegar no 66, né? Ó, 65, 66 gramas, tá aqui, acho que dá pra ver, né? Agora a gente vem aí com a primeira camada de recheio, ó. Eu quero chegar todo o chocotone até no finalzinho aqui, tá? Porque ele é meio irregular, né, gente? Quanto mais eu colocá-lo regular, melhor vai ser na hora de eu passar o ganache, né? Vamos lá pesar a primeira quantidade de recheio. Que aqui vamos começar pela nossa trufa ao leite. E a gente
amolecer um tiquinho para ficar mais fácil, mas ela já deu o tempo dela de descanso. Um bolo de 13 centímetros, eu vou colocar 150 gramas de recheio. Então, eu vou espalhá-lo aqui e vou colocar a outra camada. Na hora que a outra camada entra aqui, ela já dá aí uma equilibrada na altura, né? Só dela chegar. Vamos lá colocar a nossa próxima camada, ó. Ela tem um fundinho aqui, então a gente vai dar uma observada nesse cantinho aí, ó. Dou uma apertadinha, que ela já se assenta lá no recheio. E depois que eu jogar a calda aqui, eu vou dar uma encostadinha, porque realmente fica mais fácil. Vou dar uma tara e vou colocar a calda, que são 66 gramas de calda. Mais um pouquinho. 63, 66. Já deu pra ver aí, né, gente? Agora, o que eu vou fazer é aquilo, ó. Eu vou tentar chegar o máximo ali pros cantinhos, para eu ter menos trabalho na hora de passar aqui o meu ganache. Geralmente, o certo seria colocar esse bolo aqui, né, esse chocotone, que vai virar o nosso bolotone, na geladeira por, no mínimo, 6 horas. Então, a gente não tem esse tempo aqui na live. Eu vou colocar no freezer enquanto eu respondo as dúvidas, tá bom? Agora eu venho novamente colocar o nosso outro recheio, que é de trufa amarga. Ele já tá aqui. Vou pesar. São 150 gramas. Então, vamos lá. 8,27. 140. Vou também dar uma espalhadinha. Vamos aqui agora espalhar o recheio. E aí sim, vão só vir com a outra por cima. Se você mede a altura, mede o tanto de calda, mede o recheio, né? Se o nosso bolo fosse um bolo que a parte de cima fosse retinho, né? Não fosse como o ovalzinho que a gente vai deixar, você teria 3 camadas completamente iguais, seu bolo estaria pronto. Para essa última camada, em especial, a gente tem que fazer assim, porque a calda não entra aqui. Então, a gente vai entrar com a calda assim e vou colocar aqui. Muito provavelmente eu vou colocar um pouquinho menos de calda do que 66, porque este bolo não é completo em cima. Então, na hora que eu achar que tá bom, eu vou parar, tá? Perto dos 66, mas com certeza será um pouquinho menos. Começo aqui das bordas para não esquecer delas. E vamos indo. Você imagina a delícia que vai ficar isso aqui. Um licorzinho. Nó! Que delícia, porque o chocotone já tem um pouquinho, né? Ó, então eu vou molhar e vou sentir na minha mão. Lá embaixo, ó, já tenho 45 dos 66. E, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que tem alguma que já tá saindo do outro lado, ó. Por isso que nessa camada aqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela não é inteira, né? E a calda tem que realmente entrar, ó. A gente tem 44, eu vou colocar só mais um pouquinho por aqui. Quase tudo, né, gente? Ó. Vou colocar 50, tá, gente? E tá bom. Essa tem que molhar por esse lado, tá? Aí agora sim, eu volto com o bolo, com o chocotone, chocobolo, e coloco por cima. Essa é a nossa preparação. Ó, vou dar uma sentadinha também, né? Para que ele se ajeite para as laterais. Só isso. Do mesmo jeito que eu fiz com os outros, ó. E agora, isso iria para a geladeira por, no mínimo, 6 horas, que é o nosso tempo, né, de deixar de descanso. No mínimo aí 5, 6 horas. Né? O ideal é você fazer hoje e usar amanhã.
nós não temos esse tempo, então eu vou colocar no congelador. Ó, só isso, tá? Mas aí fazemos assim, então, na live das 18 horas, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o ganache, né? Pra fazer assim, a lateral do nosso chocotone ficar assim, gente, olha, perfeitinha, é rapidíssimo, muito fácil de fazer. E aí sim a gente vai fazer essa decoração, que também não é uma decoração muito demorada, tá bom? Um beijo grande, até 18 horas, muito obrigada pela presença de cada um de vocês.